gente marginalizada pela vida, né? Nos tornamos uma geração de gente que parece que tem aversão à fé. E na verdade não é aversão à fé, é aversão àquilo que os homens falaram a respeito da fé. E aí tem gente que fala assim, eu não piso em igreja de jeito nenhum. E nós temos tentado trabalhar com esse tipo de gente. Nós queremos ser igreja para aqueles que às vezes, dentro dos moldes convencionais, acabam dizendo que nunca pisariam em uma. Quando o cara vê, já não perdeu a alma, né? Já virou amigo nosso, frequenta a nossa casa, já está andando com a gente. E a gente está há 13 anos lá em Uberlândia, de maneira organizada. Somos parte de um ministério chamado Sal da Terra. E a gente tem o privilégio de viajar ao Brasil e a América Latina aí, repartindo um pouco que Deus tem dado, repartindo um pouco dos desafios que Deus tem dado. Nós não somos um modelo de igreja de sucesso, nós não somos aqueles que estão ganhando dinheiro, e aliás, nem temos mais essa pretensão. Esse negócio de jogar na Mega Sena já se mostrou uma furada, porque não dá certo, sabe? Parece que Deus quer sacanear a gente, manter a gente pobre. Já não temos pretensão de andarmos naqueles carros de luxo que a gente queria, né? Tanto que eu vim aqui no famoso Edge Móvel, meu Corsa Classic 1.0, sem ar, sem direção, sem a terceira parcela do IPVA paga ainda, sem o lado de lá que o caminhão arrancou, só pus o retrovisor. Vou só dar uma olhada lá, tá bonito, tuning. E o que temos para repartir então? Temos para repartir uma vivência talvez um pouco mais humana no Evangelho, a partir da perspectiva daquilo que o Cristo traz para nós, como ser integral, que é Deus, mas que também é homem. Porque, infelizmente, enquanto nos nossos dias as pessoas carecem de entendimento daquilo que Deus quer trazer para a transformação da vida delas, parece que a gente se deslumbrou com as coisas sobrenaturais e a gente está tão focado em falar a língua dos anjos que a gente esqueceu de como é que fala a língua dos homens. E assim nós perdemos as pessoas que estão ao nosso redor, porque a gente não sabe falar a língua de gente. Fui pregar numa igreja outro dia, eu não posso dizer nomes assim, que queima, né? Mas era uma presbiteriana. Aí, na hora que eu desci no púlpito, veio o presbítero e falou assim, eu queria te dizer uma coisa. Eu falei, fala. Pode falar, senhor. Era um senhor de 160 anos de idade, mais ou menos. Ele disse assim, olha, você não fala como crente. Eu falei, obrigado. Ele falou, não, mas eu não estou te elogiando. Eu falei, não, mas eu me sinto elogiado. Porque nós criamos a nossa linguagem, nós criamos a nossa maneira de nos relacionarmos, né? A gente já tem os nossos jargões, coisas que dizem muitas coisas para nós mesmos e não dizem sentido para mais ninguém. Então, que o Espírito Santo nos dê sensibilidade para que a gente entenda que mais importante do que a gente falar essa nossa linguagem evangélica é a gente saber comunicar as virtudes daquilo que é andar no caminho do Evangelho, de modo que os outros possam entender aquilo que a gente está dizendo que entendeu. É melhor você falar 5 palavras do seu próprio entendimento do que 1000 nessa outra língua evangélica, e eu não estou desprezando até as coisas sobrenaturais, há espaço, há tempo para tudo. Mas com certeza, parece que nós evangélicos no Brasil estamos focados em sermos um povo separado do mundo, enquanto na verdade o Evangelho traz para nós um desafio diferente. Nós não podemos pensar em santidade como essa lógica de separação do mundo, e sim de santidade como a lógica da separação do cristão pro mundo. A gente se santifica para que Deus seja visto em nós. A gente busca viver uma vida onde negamos a nós mesmos em muitas coisas, onde a gente não vive pelo que sente, não vive pelo que vê, vive por aquilo que sabe, aquilo que a nossa consciência agora é transformada. Para quê? Para que Deus, que já começou a fazer a boa obra em nós, possa fazer na vida dos outros também. Porque se Deus quisesse salvar nós mesmos, Ele nos matava e nos levava para o céu imediatamente. Eu sempre conto essa história e muita gente às vezes não parou para pensar nisso. Se Deus quisesse resolver o seu problema nesta noite, a gente faria uma fila aqui, eu oraria por você e você morreria. Acabou os problemas. Alguém mais quer oração? Ninguém, né? Ótimo. Porque assim também fica claro para você entender que a minha oração não é em nada mais poderosa do que a sua.
Nós somos iguais, e Deus nos vê como iguais. Então você deveria buscar uma relação com Deus, onde você tentasse entender qual é o seu papel no reino. Eu não sou um cara especial que um dia abriu o céu, veio aquela voz do Cid Moreira e falou, né? Ariobaldo irás pelas nações, só na América Latina de carro, Corsa 1.0, falar do meu nome. Isso nunca aconteceu. Mas Deus vai transformando o nosso entendimento e a gente entende de repente a razão da nossa vida. E a razão da nossa vida é fazer com que aquilo que Deus nos deu seja repartido. Com que aquilo que Deus usou para nos abençoar, possa agora abençoar a vida do outro. Se Deus quisesse te salvar nesta noite, pura e simplesmente, Ele te matava. Mas Ele te mantém vivo, porque a salvação de Deus não tem como fim a sua vida. A sua vida é meio de salvação, e não fim. Até porque você não é capaz de salvar a si mesmo. A sua salvação depende da graça de Deus. Se Cristo não tivesse derramado da graça de Deus sobre a nossa vida, de seu sangue para nos lavar dos seus pecados, dos nossos pecados, nenhum de nós poderia ser salvo. Então, por que a gente tem essa crise de salvação? Por que a gente fica arbitrando isso? Por que a gente vive uma experiência religiosa onde nós dividimos a nossa vida em departamentos, achando que se alguns departamentos a gente colocar debaixo das mãos de Deus, fica parecendo então que aí Deus vai se agradar da gente e vai nos salvar? Isso não existe. Ou a sua vida é toda de Deus ou ela não é nada de Deus. Não tem como dividir a vida em gavetas. Como está a sua vida espiritual? Pergunta idiota, né? Vida espiritual, quantas vidas você tem? Você é gato? Não é verdade? Você só tem uma vida, cara. Então a sua vida financeira está totalmente ligada à sua vida espiritual. Não tem como você estar devendo, sei lá, 20 mil no cheque especial e chegar na maior cara lavada no culto, vestido de crente, e quando alguém perguntar, como é que você está, irmão? Uma bênção. Você está uma bênção, pelo amor de Deus, cara. Se entre nós a gente não tiver a liberdade de chorar as nossas dores verdadeiramente, dizendo assim, irmãos, eu estou em crise, vamos orar junto. Já que nós tudo é quebrado aqui, não tem como fazer uma vaquinha para ajudar o irmão, vamos orar. A primeira oração que nós vamos fazer é dar o download check do cartão de crédito aí, pega a tesoura ali, aí pica bem picado, para costurar o fundo do saco, né? E aí depois nós vamos orar, nós vamos buscar junto, nós vamos chorar junto. E eu já pensei seriamente, sabe? Nessa questão de que se Deus quisesse salvar a gente, Ele matava. E matar uns irmãos lá da igreja, para ver se eu ajudava a Deus. Aqui não deve ter umas pessoas muito problemáticas, assim, sabe? Que um dia tá bem, outro dia tá ruim, mas lá em Uberlândia tem, né? Na Uberlândia tem uns caras que, se vocês quiserem, eu mando pra cá. Quer ter 70 pessoas aqui, eu mando 35. Tem uns 35 lá que não faz a menor falta. Aí eu pensei, eu vou matar esses caras. Vou comprar um Opala, filmar ele todo, arrancar as placas, sequestro o irmão na rua, joga no porta-mala, leva pro meio do mato, canavial assim, né? Aí põe o cara de joelho no meio do mato, põe 3 oitão na cabeça e fala, faz tua última oração, vagabundo. Aí o irmão vai fazer a melhor oração da vida dele, com lágrimas mesmo. Até Jesus vai chorar de novo. E aquela oração ali. E quando ele terminar a oração, sabe o que eu faço? Eu puxo o gatilho, eu mato ele. Aí recebe aí, Senhor, guardo meu 3 oitão e volto para a igreja. Mas não é assim que Deus trabalha. Infelizmente não é. Demônio sai em nome de Jesus, mas o crente não sai. O crente quer ficar indo no culto, achando que o culto tem como propósito ele mesmo, que o culto tem como finalidade fazer com que ele se separe do mundo.
E ele não entende que o culto que Deus quer de nós é que a gente se separe pro mundo. Então a gente vai começar fazendo isso, acabando com as gavetas da nossa vida. Não tem mais vida espiritual, vida financeira, vida matrimonial. Ou a gente coloca tudo nos pés da cruz, ou então não tem conversa. Porque quando eu brinco com a minha esposa, eu fico mal integralmente. Não dá para eu me vestir de crente depois e subir aqui e fingir que está tudo certo. Não dá, eu não posso fazer isso. E porque este não é um ambiente onde eu posso dizer a verdade e falar para você assim: olha, eu estou vivendo uma crise no meu casamento. Sabe, eu não sei quem quer largar um do outro primeiro. Porque parece que se eu falar isso, eu sou fraco. Parece que se eu falar isso eu não tenho fé. Mas a verdade é que se eu falar isso, eu sou humano. Eu estou reconhecendo a minha luta. E a igreja deveria então ter o dever de me abraçar na minha luta e dizer assim: calma, nós estamos juntos. Vamos orar junto, vamos andar junto. Porque esses problemas aí não é problema para Jesus não, gente. Pecado Jesus já lavou tudo, já levou tudo na cruz. A gente não deveria ter Cristo no pecado. Muito pelo contrário. Quando aparecer um cara com pecado, a gente fala assim: não, pode vir, velho, de pecado a gente entende. Todo mundo aqui é ex alguma coisa, e alguns não tão ex quanto a gente gostaria. Agora, se eu me exponho, dizem que eu sou fraco. E aí o cara que está passando na porta, de repente, entra na igreja, e aí ele olha para a gente, todo mundo vestido de evangélico. Qual é a percepção que ele tem? Ele fala assim: nossa, esse povo é bom demais, eu não presto para vir na igreja. E mal sabe ele que às vezes a gente presta menos do que ele. Um dia esse cara resolve firmar a vida, né? Direitar a vida, vem para a igreja, e o que acontece? A hora que ele chega, a oração dele é aquela oração, né? Deus, eu não sou bom para meus irmãos. Olha fulano, ora 4 horas por dia. Olha fulano, ele evangeliza os moradores de rua. Olha não sei quem, olha o pastor. E lá. E a gente vai convivendo mais de perto e a gente descobre que entre nós há fofoqueiros, há ladrões, há mentirosos. E pior, a gente descobre na Bíblia que entre nós não há nenhum que não peque. Só que ao invés de a gente descobrir isso na Bíblia, porque está escrito mais para o final, né? A gente nem chegou nessa parte da leitura, você já descobriu na vida do irmão. E o irmão nega que mente, nega que peca. Aí você se decepciona com as pessoas e diz assim: ah, eu não volto mais em igreja, porque igreja é lugar de hipocrisia. É lugar de hipocrisia porque somos hipócritas em tentar ser Deus, enquanto Deus quis se fazer homem para poder falar de igual para igual com as pessoas. Que loucura é essa? Eu não estou negando a lógica da busca da santificação, mas isso é um processo na minha vida, assim como é na sua. Eu hoje com certeza sou um homem melhor do que eu fui ontem, e muito melhor do que eu era há 20 anos. E às vezes a gente dá um passo para trás. Só que a vida do cristão, às vezes é um passo para trás e 2 para frente. É maratona, não importa como você começa, importa como é que você termina. Mas criamos uma cultura nessa divisão, dizendo como está a sua vida espiritual, onde a gente, ao particionar a vida, faz da vida da gente uma corrida de 100 metros. O cara vem para a igreja e fica radical. A primeira coisa que ele faz é queimar os discos de rock dele. A gente chora quando vê isso, velho. Tinha uns irmãos que falavam assim: me dá esse disco, velho. Eu não queimo isso não. Eu falo: não, se isso é mal, então é mal pra você também. Isso não é droga não, velho. Isso é disco, velho. De vinil ainda. Não, o cara queima o negócio. Ah, eu vou queimar uns livros que eu tenho. Olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu não queimo livro, eu só mudo de prateleira. Está entendendo? Ele sai às vezes da prateleira da teologia e passa para os seitas e heresias. Mas eu não vejo sentido de queimar um livro, né? Não faz sentido.
Agora, se a gente não fizer mais separação, como então a gente vai viver daqui para frente? Como vai ser a nossa vida? E aí você vai parar para olhar para a sua vida e vai perceber que você vai se parecer muito mais com o Cristo bíblico do que com aquilo que o evangélico médio tem sido nos nossos dias. Essa pessoa que olha para o mundo e parece mostrar para o mundo que é melhor do que ele, sendo que a verdade é que nós não somos. Nós estamos no processo. O que as pessoas deveriam ver na nossa vida é a misericórdia de Deus. As pessoas deveriam olhar para nós e dizer assim: se Deus salva esse miserável aí, se Deus é capaz de fazer tamanha obra na vida desse desgraçado, então Ele pode fazer na minha também. Aí as pessoas viriam à igreja e diriam assim: poxa, eu quero andar junto com vocês. Vocês são tão de verdade, né? Vocês são tão humanos. Jesus foi humano, né? Mas a gente não. A gente quer trabalhar com parâmetros às vezes irreais. É óbvio que Deus nos vê a partir da ótica da eternidade. Deus nos aceita porque Ele olha para nós e nos vê através do sangue de Jesus. Agora, quando você olha para você, o que você vê? O velho homem está aqui, gente. E basta eu parar de tomar o remédio para o velho homem voltar e eu voltar para a velha vida. Então todos os dias eu preciso tomar desse remédio chamado Evangelho. Eu preciso da comunhão, porque eu não consigo carregar as minhas cargas sozinho. E a gente ainda precisa entender que tudo isso não é para nós, mas é para, através de nós, abençoar o outro. Porque se Deus quisesse nos salvar, mandava um meteoro que explodisse, que tudo estava tudo resolvido. Não ia ter mais conta, não ia ter mais nada. A gente ia para o céu, ia para a glória. Está tudo resolvido. Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer, né? Ninguém quer morrer. Então, temos que discernir na nossa vida que não dá mais para a gente fazer essas gavetas, né, dentro da nossa existência, dizendo que Deus é Senhor sobre determinadas coisas e sobre outras coisas Ele não é. Outras coisas eu quero tomar conta do meu próprio jeito. Outras coisas eu quero dizer assim: não, Senhor, pode deixar que eu resolvo, sabe? É aquela ideia medíocre do cristão que dá o dízimo e acha que os 90% é para ele torrar do jeito que ele quiser. Aí o mandamento, que na verdade, como todo mandamento, né, não é feito para acertar, mas é feito para não errar, desfoca aquilo que é a nossa vocação agora, que é entender, através dessa transformação de entendimento, que Deus está nos chamando para viver tudo. Então, quanto daquilo que eu tenho, eu vou engajar na obra de Deus? Tudo. Só não coloca aos pés dos apóstolos, porque hoje em dia está bravo o negócio. Você vai ser roubado. Agora, se não fizéssemos separações na nossa vida, a gente engajaria primeiro o nosso coração, o nosso tempo, a nossa presença. Nós sentiríamos as dores uns dos outros juntos e sentiríamos as dores daqueles que estão de fora juntos. E quando a gente sente a dor dessas pessoas, sabe o que acontece? A gente move o mundo, se necessário, para aliviar a dor do outro, porque a dor do outro tira o seu sono e a sua paz. A paz que excede todo o entendimento não está em ter uma vida tranquila, mas está em ter uma vida na qual você gasta tudo que tem em favor da causa certa. Você não dorme tranquilo pensando assim: ah, tem gente com fome na rua. Você dorme tranquilo quando você alimenta todos que puder, mesmo sabendo que ainda há mais gente com fome. Aí sim a tranquilidade. Agora, se a gente não vive em comunidade, e se a gente não quer sentir as dores uns dos outros, para então sentirmos as dores daqueles que estão lá fora, estamos separando a nossa vida numa caixa, onde a gente quer limitar a ação de Deus, e onde a gente quer limitar a nossa responsabilidade, de modo que Deus torne-se apenas o gênio da lâmpada, que está aí para atender os meus desejos.
Deus não tem compromisso com o seu conceito de felicidade. Eu adoro aquela passagem que diz que o Espírito Santo intercede com o nosso espírito, né? Olha que legal, né? Porque nós não sabemos nem como convém orar. Então o Espírito intercede com o nosso espírito, com gemidos inexprimíveis, leva as nossas orações a Deus. É você orando assim: Deus, me dá um carro novo. E aí o Espírito Santo traduz isso para o Pai, né? E aí fala assim: Pai, me manda em missões. Aí você se ferra bonito, cai no campo missionário. E eu estou falando aqui para a África, porque todo lugar é campo missionário para nós. Você é o missionário de Deus para o lugar onde você vive. Eu não posso pregar o Evangelho para os seus amigos. Eu não posso pregar o Evangelho no seu trabalho, na sua escola, na sua universidade. Só você pode. Só você pode ser esse cara que vai confundir os outros, a ponto das pessoas chegarem em você e dizer assim: cara, você é diferente, me explica aí por que você vive do jeito que vive. Só você tem esse poder. E no entanto a gente não usa isso. A gente acha que o missionário é aquele cara lá. Não, Deus quer te mandar em missões. Missões para cá. A gente não quer ser missionário para a nossa casa. E aí de vez em quando aparecem uns revelamentos aí dizendo que Deus mandou ele ser missionário na Europa, Miami, no Havaí. Quer ser missionário no Havaí, velho? Também quero. E tem missionários nesses lugares de verdade também, viu, gente? Eu não estou esculachando com a parada. Mas tem gente que só quer ir se for para fita legal. Agora fala de morrer para esses caras. Morrer de uma vez, você precisa de uns 5 segundos de coragem. Mas para morrer todo dia, você precisa de muita coragem, viu? Você precisa de muita coragem. Você tem que se negar todos os dias. É muito difícil, né? Bom, aí me perturba essa maneira de como que a gente, como cristão, quer falar então de comunhão. Nós dizemos que o culto, que a vida da igreja é a comunhão, e a nossa percepção se torna limitada, porque a gente acha que comunhão se trata desses relacionamentos, mas a gente acha que as coisas que nós possuímos e que Deus nos deu de alguma forma para nos abençoar, não tem que entrar na equação da comunhão. Eu não estou defendendo o marxismo aqui não, viu, irmãos? Muito pelo contrário, eu até acho que no reino de Deus o chamado para nós é muito pior. Porque marxismo ainda pressupõe uma suposta igualdade, sabe? Eu tenho, sei lá, 3 pares de tênis, aí eu dou 2 para quem não tem, todo mundo vai ter um, vamos ser alegres e felizes. Eu não penso nisso quando eu vejo o reino de Deus. Eu penso que às vezes Deus vai olhar para você e vai falar assim: olha, você já entendeu o reino, certo? Então arranca o sapato e dá os 3 pares de sapato e anda descalço, vagabundo. Porque você já entendeu, você já pode se ferrar um pouquinho. Aí você fala: não, mas está amarrado no nome de Jesus, eu vou me ferrar? Vai. Olha a história dos apóstolos de Jesus. Com exceção de João, quem tem final bonito na história? Se é que o final de João é bonito, né? Um exílio. Quem quer ser perseguido? Quem quer ser crucificado, enforcado, morrer em cadeias, apedrejado, esquartejado? Quem quer morrer desse jeito? Então aqueles caras eram os caras que entendiam que esse era o caminho de Deus para nós. E a gente quer todas as bênçãos, mas a gente não quer assumir a responsabilidade que vem com isso daí. Responsabilidade de entender que Deus não está preocupado em nos salvar. Deus está preocupado na gente entender a importância de se perder. Porque aquele que tenta salvar a sua alma, esse já perdeu, não é isso que Jesus fala? Mas ele diz que aquele que perder a sua vida por amor a esta causa, por amor do Evangelho, esse já encontra. Então a gente deveria fazer a reunião daqueles que estão aqui para discutir sobre como nós vamos se perder.
gastar nossa vida pelas pessoas, para oferecer sacrifício, louvor, adoração e oferta no único altar onde Deus aceita ser adorado, a vida do outro. Porque todo o resto é cosmética. Toda a nossa construção litúrgica, ela visa ensino, ela visa traduzir coisas que nós acreditamos. Mas quando nós atingimos a maturidade, infelizmente alguns não vão atingir, e é por isso que nós não vamos mudar essa forma da igreja. Mas se a gente tivesse maturidade, a gente não precisava de agenda para ter comunhão. A gente não precisava de banda para louvar. A gente louvaria sem banda. Toda vez que nos assentássemos na mesa, seria santa ceia. A gente partiria o pão todos os dias. A gente não teria que ficar constrangendo gente, falando de dízimo e oferta, citando Malaquias 3:10, 2 Coríntios capítulo 9. A gente ia brigar igual amigo de verdade briga. Sabe como é que amigo briga? Vai lá, toma um sorvete, o cara, não, hoje eu pago. Não, tá louco? Você pagou a última. Churrasco hoje, né? Hoje eu pago. Não, tá doido? Eu vou pagar. Não, vou ajudar. Não, vai ajudar não. A gente briga para ver quem vai pagar. Sabe por que a gente não faz isso no reino de Deus? Porque a gente não é amigo de Deus. Deus é mais nosso amigo do que a gente é amigo dele. A gente quer ser generoso com o dinheiro dos outros. Da gente a gente não quer ser generoso. Complicado, né? A gente é mais filho de Mamon às vezes do que Deus. É gente demais se amaldiçoando com aquilo que Deus deu. E Deus deu foi para repartir. E como eu falei, não é comunismo, às vezes é pior. Porque uma vez que o nosso entendimento foi transformado, nós não precisamos mais de coisa nenhuma. Eu bati esse carro lá de lá dentro, ficou tuning ali, né? Perto do Natal. Cheguei em casa arrasado. O caminhão bateu em mim, parou lá, tal, virou e falou assim, ó, eu sou motorista de transportadora, minha transportadora tem 3 caminhões, não vou pagar. Certo? Tchau. Chamei a polícia rodoviária e falaram assim, não faz mais boletim, agora você faz na internet. Moral da história, fiquei com prejuízo. 900 conto para consertar. Estou chorando lá, está baixando o preço aos poucos. Quando chegar no que eu posso, eu conserto. E aí eu chego em casa e penso, Deus, por que o Senhor permitiu um caminhão desgramado da transportadora arrancasse o meu retrovisor do lado de lá? Eu botei só o retrovisor, né, para a polícia me parar. Por que o Senhor permitiu? Então tá vendo? A gente se torna mais servo de Mamon que servo de Deus, porque a gente não entende que Deus está se lixando com o carro. Deus não está preocupado com isso. E quando Deus nos abençoa, será que a gente entende que aquilo que Ele usou para nos abençoar, temos o dever de usar para abençoar os outros? Eu falo para a galera que a prosperidade de Deus me alcançou demais nesses últimos anos. A gente andava num Gol 2 portas, sem ar, sem direção. Agora nós andamos num carro 4 portas, 100% de prosperidade. Deus multiplicou as portas. Meu sonho é um ar-condicionado. Eu fico assim, pô Deus, eu não mereço. Aí você vai na Escritura e a gente começa a ler sobre quem a gente verdadeiramente é, sobre como a gente depende da graça e da misericórdia de Deus. E aí eu me lembro que não, eu não mereço um ar-condicionado, eu mereço o inferno. E você também. Mas Jesus não quer dar o que você merece. Ele quer dar o que Ele entende que é bom para você. Mas a gente fica aí nessas orações malucas, né? Ô Deus, dá para mim isso, dá para mim aquilo. Deus deve fazer igual o pai, né? Que tem criança pequena no supermercado. Cala a boca, moleque. Não sabe o que você está falando. Meu filho tem 5 anos. Pô, meu filho é anormal, sem brincadeira. No dia nós fomos no supermercado.
Aí minha esposa falou assim, vou pegar todinho, tá? Gente, todinho é uma facada no coração, né? Uma caixinha de preço de 1 litro de leite. Eu tento explicar para ela, vamos comprar o Todd. E a caixa a gente mistura, não, mas não é a mesma coisa. Aí não, vou comprar todinho, beleza. Aí ela virou para mim e falou assim, quantos pega? Você acha que eu tenho noção de quanto leite meu filho bebe? Eu falei, pega uns 30. Eu falei um número absurdo, que é para ela se mancar, que eu não tenho a menor noção de quanto o moleque bebe, né? Aí ela falou assim, você tá louco? 30 todinhos? Então pega o tanto que você quiser. Aí ela, então eu vou pegar 3. 3 era 3 pacotes, tá? Com 3, são 9, né? 3 pacotes. Aí meu filho virou e falou assim, não, tá bom. Aí eu olhei e falei assim, nunca na minha vida que se minha mãe falasse para eu pegar 3, eu falava, não tá bom. Meu filho foi comprar um gibi, ô filho, escolhe aí. Não, eu quero esse aqui. Aí um amigo nosso pegou e falou assim, não, pode levar o outro também que eu vou te dar. Não, mas eu só preciso de um gibi. Meu filho não é desse mundo, né? Bom, a criação de Deus é holística. Isso quer dizer que tudo está ligado em tudo. A queda no Éden representa para nós a falência do mundo e a falência também da nossa humanidade. As nossas relações estão afetadas. Se o Evangelho tem encontrado lugar no nosso coração, nós precisamos resgatar aquilo que Deus, na verdade, nos criou. Para que Deus nos criou? Porque aqui Cristo já resolveu, na cruz. Mas aqui está muito complicado. A gente acha que a verdadeira espiritualidade é manter uma relação aqui, onde eu louvo, onde eu me tranco no quarto e fico lá orando. E não que isso não seja importante, mas aqui Deus já fez tudo. Agora aqui que a gente tem que fazer, aí o negócio complica. Complica porque a gente não entende que o mundo não tem um problema para ser resolvido. O mundo nos tem, né? Nós somos o problema do mundo, enquanto nós deveríamos ser a solução. Nós somos aqueles que conhecem um caminho que muda a nossa vida e que faz a nossa vida agora ter sentido, e a gente guarda isso só para nós mesmos. O seu pecado não era para ser só seu, era para ser nosso, porque Deus quer nos abençoar na comunhão. E da mesma maneira a gente deveria ir na rua e se relacionar com aqueles que mais precisam, com aqueles que menos são merecedores, que mais vivem em situação de risco, aqueles que estão na miséria, na prostituição, que estão nos bares, e tomar o pecado deles como nosso, estender a destra de comunhão como Cristo fez. Mas é difícil, porque a gente está preocupado demais em resolver os nossos próprios problemas. O pecado gerou em nós, então, essa capacidade da gente focar a nossa prioridade em coisas que são irrelevantes. A gente está preocupado com o nosso futuro, está preocupado com o dinheiro. Mas dinheiro, Jesus falou que é aquele que busca o reino e a sua justiça, aquelas coisas básicas vão ser acrescentadas. Então, qual é a preocupação? A preocupação é que às vezes a gente compra coisas que eu não sei se era para ter comprado, monta num carnê na grossura da Bíblia e depois fala que Deus não está abençoando a gente. Complicado, né? Muito complicada essa história. A gente foca então a nossa prioridade em produção de riqueza, achando que a gente vai ser abençoado quando a gente tiver uma casa melhor. Primeiro, quando você tiver uma casa, né? Aquele sonho utópico, né? O sonho do brasileiro é ter uma casa própria. Vai lá, dá a sua alma em troca de uma casa. Depois você vai perceber que é muito bom pagar aluguel, mas não é tudo. Nem de longe é tudo, sabe? Porque daria para baixar o padrão e viver de aluguel perfeitamente, às vezes não sofrendo o que algumas pessoas sofreram para ter o seu. Você não vai ser enterrado no seu terreno, a prefeitura não deixa.
Então, não vai poder botar a terra no teu bolso. Então, por que a gente valoriza tanto isso? Por que a gente dá nossa vida por essas coisas? Vou te contar uma história, uma experiência que a gente teve lá, em parceria com uma ONG que anda com a gente. A gente foi visitar lá uma fundação que trabalha com soropositivos, né? Gente que tem AIDS, e outros ainda são apenas soropositivos, que ainda não manifestaram, né, os sintomas, mas gente assim, em estado já de saúde zoado. A maioria travestis, alguns cadeirantes, gente com saúde ruim mesmo. É ruim nesse lugar, porque você vai lá visitar o cara hoje, aí mês que vem você vai e já morreu 2. O que eles mais pedem lá em Uberlândia de doação, e não é um negócio cristão, viu? É uma parada que o juiz fez lá e a prefeitura hoje tem bancada. Mas depende muito de doação. Aí, o que eles mais pedem não é nem alimento, a maior crise deles é produto de limpeza. Porque por conta da saúde frágil daquele povo, eles têm que limpar o negócio à exaustão. Aí a gente foi lá um dia numa festa junina, vamos fazer uma festa junina com os caras, né? E fui eu lá, né? Primeira vez que eu fui nesse lugar. E essa ONG é uma ONG não cristã, embora os caras que estão nela, a maior parte dos caras são cristãos. O cara que é o fundador da ONG congrega lá com a gente. Por que ela é uma ONG não cristã? Porque ele falou assim, eu não vou restringir o privilégio de se envolver com a dor do outro para os crentes. Pô, se o espírita quer ir lá se ferrar com a gente, vamos junto. Se o ateu entende que ele quer sentir um pouquinho das dores, também vamos junto. E fica fácil levar os outros para a igreja depois, porque quando você vê o tamanho da resposta, as pessoas falam assim, cara, por quê, velho? Por que você gasta sua vida com isso? E ele fala, você sabe a resposta. Bom, aí a gente chegou lá, festa junina, o que os caras armaram? Olha que esquema louco. Vestiram os homens de mulher e as mulheres de homem, não eles, nós. Crente fazer festa junina já é uma polêmica, né? Agora a gente se travestir, imagina. Eu olhava o negócio e falei assim, Jesus amado, vamos lá, como vai virar? Aí eles combinaram assim, os caras lá dentro não sabiam o que ia acontecer, só sabiam que ia ter a festa, né? Aí eles estavam todos no refeitório, abriram o espação, aí falou assim, nós vamos soltar uma música de quadrilha, a banda ia tocar, a banda de louvor da igreja, aliás, né? Que foi tocar umas músicas lá, tocar uns falamansa, uns forrós, paradas assim. E é o seguinte, nós vamos entrar dançando quadrilha, nossa turma toda, tá? E aí é o seguinte, a gente dança quadrilha e depois a gente puxa os caras para dançar com eles. E aí a nossa turma entrou. E eles riam tanto, mas eles riam tanto. E é duro ver um sorriso no rosto daquele povo, sabe? Por que eu estou falando isso daqui? Porque você pode estar querendo ganhar todo o dinheiro do mundo. Se você chegar lá para esse povo com R$1 milhão e falar assim, eu trouxe aqui R$1 milhão, sabe que diferença que faz isso na vida daquela pessoa? Nada. Porque ela já está em estágio terminal. Ela não quer isso. Ela não precisa disso. A cura porque ela tem não está mais no dinheiro. Está só nos relacionamentos. Mas a gente está preocupado em resolver os nossos problemas. Aí eles olharam para nós dançando lá e falaram assim, vocês são os travestis mais feios que a gente já viu na face da terra. E aí todo mundo começou a puxar o pessoal lá, os travestis mesmo e tal, e virou aquela coisa. Tiramos muitas fotos, gravamos, mas a gente não pode divulgar. Até por uma questão de preservar a intimidade deles lá. Foi muito legal. Foi muito legal. E depois no final eles falaram assim, vamos comer, né? O pastor vai dar uma palavra. Aí empurraram em mim a palavra, né? Aquela de surpresa, né? Tipo assim, pastor, dá uma palavra agora. Eu falei, beleza, estou pronto, estou sempre pronto, né? Aí eu fui lá e falei, sabe por que a gente não tem vergonha de se vestir com a roupa do outro? Eu falei, porque a gente sabe que Deus não vê a gente com a roupa que a gente veste, Deus vê a gente como a gente verdadeiramente é. E por isso que a gente não tem crise de se relacionar com vocês. Porque você pode achar a respeito de si mesmo o que você quiser, mas Deus te vê como Ele te fez. Deus te vê como aquele bebê que estava no colo de uma mãe um dia,
E que essa mãe, quando segurava o filho, dizia assim: esse meu filho vai ser tudo na vida. Esse meu filho vai ter uma vida melhor do que eu tive. Vai ter uma boa educação, vai ter uma casa, vai ter dinheiro, vai se casar, vai constituir família. Não vai passar pelas coisas que eu passei. Toda prostituta, todo travesti, todo traficante um dia foi esse bebê. E sabe o que é o mais legal? Que Deus nos ama desse jeito. Porque Deus não está preso no tempo. Se Deus ficar olhando para você agora e tirar o filtro, que é o sangue de Jesus sobre a sua vida, Deus te mata, te manda para o inferno, que é a única coisa que você merece. O sangue de Jesus sobre a sua vida é que faz com que Deus te veja daquele jeito, de novo criança. Agora, se isso já está resolvido, por que a gente gasta a nossa vida com isso? Por que a gente não gasta a nossa vida agora com aquilo que realmente é importante? O que é importante? Fazer com que outros possam enxergar esse sangue que foi derramado por nós na cruz. Colocar o sorriso na vida daquelas pessoas que precisam de um abraço, que precisam entender Deus, que estão em luta para entender Deus. E a gente não está ajudando, a gente não está facilitando o processo, né? Enquanto todas essas coisas subjetivas, por que eu falo subjetivas? Porque às vezes a gente acha que falar de Jesus para alguém é ir lá e convencer o cara da sua convicção religiosa, e você despreza os aspectos subjetivos da fé. Deixa eu te dizer um negócio: a subjetividade às vezes fala mais do que a objetividade. Sabe o que é subjetividade? Por exemplo, assim, ó, um cara igual eu andando na rua, eu não sou assaltado. Hoje eu já estou bem vestido, mas do jeito que eu estava até agora há pouco, antes de tomar banho, eu ando na rua e não sou assaltado. A gente vai nas Cracolândia, a gente anda no meio dos moradores de rua, só a polícia que eles dão os boculeiros. Mas as pessoas normais olham e falam assim: ah, esse cara é ladrão. Já me pararam no aeroporto, cara. Você acredita nisso? Hoje em dia avião tá comum, né? Tá mais barato viajar de avião que de ônibus. Aí eu pegando avião igual louco, viajando assim, uma semana atrás da outra. Um senhor engravatado lá do Fortaleza me para no aeroporto, cara. Eu de fone de ouvido, de boné baixo assim, sentado, com um livro aberto. Sabe aquela cara assim de não estou aqui para conversar, né? Aí o cara vem e me cutuca. Ô, posso te fazer uma pergunta? Me desculpa te interromper. Eu falei: pode? Aí ele falou assim: então, eu sou empresário, estava engravatado, maletinha na mão, e eu estou em ponte aérea aqui direto, viajo o Brasil todo, e eu já te vi em aeroporto umas 3 vezes. Você está sempre de botina com meia, quando não está de crocs, né? Com meia, de bermuda e de camiseta. Então, desculpa me intrometer na sua vida, mas eu queria te perguntar: o que você faz da vida? Eu falei assim: cara, eu sou muito esquisito mesmo, né? O cara no aeroporto me perguntava o que eu faço da vida para estar lá, né? Aí eu falei pro cara, eu sou traficante. É muito legal você ver a reação das pessoas quando você fala isso. O cara trava assim. Ele trava, não tem reação. Aí eu falo assim: não, eu tô brincando, eu sou pastor, na verdade. Como assim? Eu falei: senta aí, senta aí. Vamos conversar. E aí é legal, porque aí você conversa, depois troca e-mail. É muito louco. Isso é a subjetividade. E a gente despreza isso. A gente despreza como Deus quer que a gente tenha sensibilidade para a subjetividade do outro, para olhar para o que sofre e perceber isso, e também para manifestar afeto uns pelos outros, e não apenas essa hipocrisia que a gente faz de abraça com o seu irmão aí, em nome de Jesus. É ruim, né?
Fala, não, abraçar essa pessoa, ser cinzenta do meu lado. Chubasa, chulé, bafo e asa. Pergunta o nome do seu irmão aí, não, que droga, não quero saber o nome dessa pessoa. Que adianta eu perguntar seu nome? Daqui 5 minutos eu já esqueci mesmo. Não é? A gente se constrange a isso para às vezes tentar fazer coisas que a gente deveria fazer naturalmente, que era se importar uns com os outros, que era perceber a subjetividade. A subjetividade faz você expressar afeto sem alguém ter que mandar. Abraça o seu irmão aí. Pelo amor de Deus, velho. Você tem crise para abraçar o seu irmão aí, que está todo bonitinho, cheiroso, tomou banho para vir no culto. Você nunca vai abraçar as pessoas na rua. Porque tem gente que fede. Fedendo cachaça, fedendo crack, fedendo maconha, fedendo álcool, fedendo o perfume da prostituta, igual Jesus fedia. Que era com esses que Jesus andava. A gente quer ter o aroma de Cristo, mas então tem que ter o aroma do povo. Temos que nos concentrar nessas subjetividades. Então olha só, enquanto essa subjetividade grita no coração da humanidade, tem um tanto de teólogo aí tentando defender suas construções, né? Tentando argumentar qual que é a nossa melhor doutrina. A gente está brigando aí por causa de quanta água a gente tem que usar no batismo. Os presbiterianos estão ganhando em São Paulo, né? Porque não tem água. Batismo por imersão em São Paulo é luxo. Só aspersão lá, né? Quem quer mergulhar na cantareira? Volume morto. Ninguém, né? A gente fica discutindo essas besteiras. A gente escolheu ou foi escolhido? A gente é discípulo de Jesus por quê, né? A mulher no ministério, nós estamos discutindo um tanto de coisa porque a gente não está focado naquilo que a gente deveria estar focado. Está focado nessa consciência de que uma vez que aqui está resolvido, a gente tem que começar a resolver aqui. E com quem? Com todos. Não importando a cor, não importando o sexo, não importando as opções que a pessoa fez nessa vida. Ah, mas o travesti, então, sabe o que o travesti está precisando? De pai, de mãe e de irmãos. E se a gente não for a resposta dessa oração, quem será? Se Deus não for visto em nós, vai ser visto onde? Ah, Deus, tira os famintos da rua. Muito bonito falar isso, qual comida na tua despensa? Ah, Deus, moraliza a política do nosso país. Muito bonito isso, e depois sei lá e fala que não vai votar. Ah, eu não gosto de política. Eu também não, mas como é que faz? Deus cuida dos miseráveis desse mundo, mas não põe a mão no bolso. Somos hipócritas. Somos hipócritas. Como que a gente deve viver? A gente deve sentir a dor uns dos outros.